O sítio das Irmãs Angélicas, no bairro do Meudon, recebeu o primeiro Congresso Pedagógico Zacariano. O evento reuniu professores e funcionários dos colégios São Paulo de vários pontos do Brasil. O encontro, realizado no Centro de Evangelização Santo Antônio Maria Zacaria, no bairro do Meudon, foi um programa de estudos sobre a pedagogia do santo fundador da Congregação das Angélicas. O principal objetivo desse congresso é a busca da formação dos nossos educadores. Nosso fundador é italiano, é um médico e ele sempre buscou muito trabalhar pelo coração, pela parte afetiva. Então nós devemos buscar os valores humanos. Na medida em que nós educamos, nós estamos humanizando as pessoas. E na medida em que nós humanizamos, nós estamos evangelizando. Nas nossas escolas, nós temos essa pedagogia que nós chamamos de pedagogia zacariana, porque o nosso fundador é Santo Antônio Maria Zacaria. Durante o congresso, segundo a irmã Terezinha Bravin, a ideia foi reforçar os valores cristãos e humanizadores que são passados aos alunos. A nossa tônica é sempre educar olhando o próximo, valorizando, né? Tentando conhecer o outro para poder levá-lo a um crescimento maior. E tudo isso exige um estudo, um aprofundamento. E cada uma de nossas escolas já faz esse aprofundamento. Mas de vez em quando nós nos reunimos para juntos até vermos, né? Se estamos trabalhando bem, se realmente é isso que nós queremos. E sempre temos coisas novas, porque nós temos que trabalhar nesse contexto, evangelizar, neste mundo de hoje. Santo Antônio Maria, o mundo era mais ou menos igual, mas com diferenças. E em cada local também nós temos diferenças acentuadas, as diferenças regionais. E num encontro deste, nós podemos falar sobre as nossas diferenças, mas vemos que o nosso carisma é sempre atual, né? E que em todas as nossas escolas, para nós mudarmos um pouquinho o mundo, nós temos que buscar esse afervoramento da vida cristã. Os participantes do congresso vieram de várias partes do país. Participam educadores vindos de Belém, nós temos colégio São Paulo em Belém, em Belo Horizonte, em Teresópolis e no Rio de Janeiro. E temos também uma creche, que é de uma paróquia lá em São Paulo, de uma paróquia dos Padres Barnabitas. Então, estão participando educadores das nossas escolas de Belém, de Belo Horizonte, do Rio e de Teresópolis. Os Padres Barnabitas, né, estão participando e alguns ex-alunos nossos que trabalham com educação, que se interessaram pelo evento, as nossas irmãs que estão aqui presentes, alguns funcionários e outras pessoas ligadas a nós de alguma maneira, mas que já têm um conhecimento, ou pelo menos um interesse nessa nossa pedagogia zacariana. Um dos temas escolhidos para o Congresso Zacariano passa de forma clara a mensagem do que as Irmãs Angélicas esperam dos professores. É preciso aprender para saber ensinar. Se eu não sou capaz de aprender, eu não vou ter capacidade também para ensinar. E, inclusive, uma das coisas muito interessantes que a gente observa é que algumas pessoas que tiveram muita dificuldade na aprendizagem de determinadas situações, quando essas pessoas mais tarde vão ensinar, as pessoas aprendem com muito mais facilidade com elas. Uma outra coisa muito interessante que a gente observa é que os alunos, muitas vezes, quando nós usamos dinâmicas de grupos, os alunos aprendem muito mais entre si do que quando nós falamos, porque eles falam uma linguagem mais parecida entre eles. Então, para nós aprendermos, para nós ensinarmos, nós temos que ter a capacidade de aprender até para verificar se eu aprendi de tal maneira, se foi preciso usar esse método para eu aprender.
Então eu vou tentar usar esse mesmo método. Outro tema do congresso foi: mestre é aquele que pratica o que ensina. É através de exemplo que a gente consegue formar mais o caráter do aluno, né? Os conteúdos, as matérias, eles vão sendo passados no dia a dia, mas é esse exemplo do dia a dia, sua postura, sua fala, sua posição diante de situações políticas, é que vai fazendo essa formação do aluno. Toda criança, bem desde pequenininha, ela nos imita. Se nós dermos um exemplo bom, ela vai imitar coisas boas. Se nós dermos um exemplo que não é legal, ela vai também fazer a mesma coisa. Então eu acredito que nas nossas atitudes, nas nossas falas, né, eu acho que é fundamental que nós demos exemplo, sim. Eu acredito que não adianta só falar, você tem que praticar, né? As pessoas percebem como você vive o testemunho do seu entendimento, tanto pedagógico quanto da sua fé. Então eu acho que o professor, antes de qualquer coisa, ele tem que praticar e mostrar ao aluno que ser do bem vale a pena. Não adianta só você falar para o aluno, faça isso, não faça aquilo. A gente precisa, acima de tudo, estar consciente de que o exemplo, às vezes, fala muito mais do que as palavras, né? O que adianta eu chegar para um aluno e dizer assim, olha, não grita com seu amigo se eu entrar na sala de aula gritando. Então, a gente tem que procurar passar os valores nos quais a gente acredita e fazer um exemplo disso todos os dias. O tema da palestra plenária do Congresso foi a educação católica no contexto atual. Nesta palestra, foram apresentadas as principais dificuldades para ser um educador à luz do Evangelho. É difícil ser educador, hoje é difícil. As famílias não são mais famílias estáveis e que vivem valores evangélicos. A ideia de organizar o Congresso não surgiu agora. É um sonho antigo da congregação. A gente já planejou isso há talvez 2 anos ou mais. A gente fez a previsão desse encontro e ao longo desse tempo foi elaborando, né, toda a estrutura dele e estamos aqui agora realizando, né, um sonho antigo. Para os organizadores do evento, os resultados com a realização do Congresso Zacariano não poderiam ter sido melhores. Posso dizer que a avaliação é bem positiva. Primeiro que nós tivemos uma resposta satisfatória, porque tivemos 147 inscritos. Teresópolis trouxe 55 pessoas, Belém 22, Belo Horizonte 37, Rio de Janeiro 16. Convidados do setor provincial de educação foram 13. E nós tivemos 3 padres e a presença da madre geral e da conselheira. Quer dizer, o nosso congresso virou um congresso internacional. E as pessoas têm gostado bastante, porque afinal de contas nós estamos falando sobre um tema que é apaixonante, que é o amor e é Jesus. Os participantes do Congresso assistiram a 6 palestras plenárias, um círculo de debates, além de 10 oficinas temáticas. Um congresso que durou 3 dias, não faltaram momentos de muita emoção e aprendizagem. Bom, em primeiro lugar, a Santa Missa, né? Porque como zacarianos nós não podemos deixar de estar presentes na Santa Missa, que é a presença de Jesus na Eucaristia. Segundo, as palestras plenárias, que foram realmente assim, momentos de emoção, com a palestra do Márcio Kirner, as palestras dos padres barnabitas, padre Luiz Antônio e padre Paulo, que falaram sobre o carisma zacariano, o tema central do nosso congresso, e as próprias oficinas, que os professores oficineiros prepararam com tanto carinho, tanta dedicação para os nossos participantes. Quer dizer, eu acredito que o congresso inteiro, né, não uma falsa modéstia, mas atingiu o objetivo proposto. Quem participou do congresso concorda que o evento foi um sucesso. Eu gostei muito, eu achei que valeu muito a pena, né? Foi um momento que eu pude viver com as colegas, conhecer outros colégios e perceber que em todos eles nós somos uma única coisa, né? Todos pensamos o mesmo carisma e praticamos esse carisma. Então foi muito interessante o congresso. Eu acho que tem que haver outros, encontrar os colegas é muito bom. Tudo que a gente faz com amor, a gente acaba levando para a nossa prática. E isso foi assim, a gente acaba, com o dia a dia, né, a gente acaba esquecendo de determinados pontos que eles são relevantes, né? E quando a gente vem, que a gente participa desses encontros, esses momentos de espiritualidade, a gente parece que começa a pegar aquela energia,
né, que talvez com esse dia a dia a gente acaba, não vou conseguir, tá muito complicado, é muito problema, né? E a gente pega toda aquela carga de energia para que a gente possa começar tudo de novo. E eu acho que isso a gente leva para a nossa prática, não só para a nossa prática de sala de aula, mas para a nossa vida, para o dia a dia. A gente precisa acreditar, a gente precisa ter fé. E esse congresso, ele está me dando tudo isso. A gente sabe que nós vivemos num mundo muito complicado. E se a gente não para um pouquinho para refletir sobre nossas ações, sobre os ensinamentos que a gente pode ter, então não adianta a gente estar em sala de aula. Então eu acho que tudo isso que a gente está vivenciando, né, nesses 3 dias de congresso, eu acho que tudo isso a gente vai poder levar para a sala de aula, e não só para a sala de aula, mas para as nossas vidas em família também, porque todo professor também tem a sua família, e a família é a primeira escola. Então eu acho muito importante esse congresso, tanto para a nossa vida profissional, mas também para acrescentar coisas na nossa vida pessoal. Com o sucesso alcançado pelo evento, a expectativa agora é de que o Congresso Pedagógico Zacariano seja realizado mais vezes. O que eu posso afirmar é o seguinte: esse ano nós temos a eleição da escolha da nova provincial. Então tudo está à espera dessa resposta. E acredito que com o sucesso desse evento, a próxima provincial vai olhar com muito carinho e muito amor, e teremos sim 2, 3, 4, 5, vários congressos pedagógicos zacarianos. Veja no próximo bloco do CSP Notícias. Na coluna Te Conheço, você vai saber a história de um ex-aluno que hoje é um dos advogados mais renomados na área do direito eleitoral. A gente volta já.